Bom dia, oitavo ano. Bom dia. Tudo bem aí com vocês? Espero que sim. Bora lá, vamos finalizar aí nosso conteúdo de ciências. Tá chegando ao fim, está acabando. Então, nossa aula de hoje é o capítulo 14 da página 250 lá, ó, do nosso livro, ok? Nós vamos falar sobre energia elétrica e seus usos. Vamos lá? Vamos comigo? Então, nossa aula aí, capítulo 14, página 250 até 267. Então, vamos lá. Quando nós vamos começar aí a falar sobre energia elétrica, nós aprendemos nas nossas aulas anteriores que ela pode, ter vários tipos, que ela pode ser renovável, não renovável e assim por diante. Lembrou aí? E hoje nós vamos falar então que essa energia aí, para que ela possa ser transformada e utilizada, ela tem algo chamado carga elétrica. Vamos aprender um pouquinho mais. Então, o que é carga elétrica? Carga elétrica, ela está interligada aí com essa energia. E carga elétrica é a propriedade das partículas elementares que vão compor um átomo. Tia Rafa, você falou e eu não entendi nada. O que é um átomo? Calma aí que eu também vou explicar. Um átomo, ele é formado por prótons, nêutrons e elétrons. 3 palavrinhas importantes que você não pode esquecer. Então, quem são os prótons? Eles estão localizados aí no núcleo do átomo e possuem uma carga elétrica positiva. Quem são os elétrons? Eles ficam na eletrosfera e região ao redor do núcleo, tá? E tem carga negativa. Então, essa já é a diferença. Próton, positivo. Elétron, negativo. E os nêutrons? Os nêutrons ficam ali no núcleo e não possuem carga elétrica. Eles são neutros, ok? Vou mostrar uma foto aí para vocês daqui a pouquinho sobre o que é um átomo. Então, um átomo, ele é a menor partícula aí que identifica um elemento químico. E ele possui 2 partes. Uma delas é o núcleo, constituído por prótons e elétrons. E a outra parte aí é a eletrosfera, onde vão circular aí os elétrons, ok? Entre as partículas aí desse átomo, os prótons e os nêutrons têm mais massa. Isso que significa? Que eles têm mais massa, mas ocupam o quê? Um volume pequeno com relação a um tamanho aí de um átomo. Então, eles têm mais massa, mas eles são todos apertadinhos ali, ok? Vou mostrar para vocês, então, no próximo slide aqui, o que é um átomo. Então, lembrando lá que nós estamos falando aí sobre energia elétrica e seus usos. E quando eu falo sobre energia elétrica, nós aprendemos que a energia elétrica ela pode ser renovável, não renovável, que ela pode ter vários tipos, E dentro dessa energia elétrica nós falamos sobre carga elétrica, que são propriedades aí, são partículas que vão estar em movimento, para que essa energia aconteça. Essas partículas recebem o nome de átomo. Esse átomo tem 3 elementos importantes: prótons, nêutrons e elétrons. Prótons é a carga elétrica positiva, elétrons é a carga elétrica negativa e nêutron, ele não possui carga elétrica. O próprio nome dele já fala, ele é neutro. E aí eu falei para você que os prótons e os nêutrons, eles são aqueles que têm mais massa dentro de um átomo, mas eles ocupam um volume pequeno perante aí a relação, do tamanho de um átomo, ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho, então, um átomo. Olha lá. Eu tenho os nêutrons, Ó, os prótons aqui. Esse amarelinho seriam os meus elétrons, ok? E a eletrosfera, onde esses elétrons, ó. Lembra aqui, ó? Eletrosfera, onde circulam os elétrons.
Então, ó, os meus elétrons ficam caminhando sobre a eletrosfera. E aí eu tenho, então, os prótons e os nêutrons. Lembra lá que eles, ó, prótons e nêutrons, têm mais massa. Mas olha lá o espaço que eles ocupam dentro de um átomo. É pequenininho. Então, essa partícula aqui, né? Esse átomo aqui, fazendo o processo de movimento, ele é o responsável pela carga elétrica, por dar energia, ok? Quando eu falo aí sobre energia, nós vamos falar aí sobre corpos, né? Que vão estar aí passando pelo quê? Vão estar se eletrizando, né? Vão passar uma energia um para o outro. E quando eu falo sobre passar energia de um corpo para o outro, eu vou falar um pouquinho sobre condutores e sobre isolantes, né? É a matéria aí responsável por passar essa carga aí elétrica. Então, primeiro nós vamos falar quem são os condutores. Condutores vão ser os materiais aí que vão possibilitar a movimentação das cargas elétricas. Então, no seu interior, eles têm mais facilidade de transmitir carga elétrica. Esses materiais possuem grande quantidade de elétrons. Olha lá quem são os elétrons. Ó, estão ali na eletrosfera, eles estão em movimento. Eles estão o tempo todo se movimentando. Então, os condutores, eles têm mais facilidade aí de transmitir, de eletrizar, né? Tá eletrizando aí os corpos que estão perto deles. Por quê? Porque eles facilitam aí a movimentação dessas cargas. Esses materiais têm grande quantidade de elétrons livres, né? Que podem ser conduzidos quando neles nós aplicamos aí uma diferença de potencial. Quem são esses materiais? Metais, né? Como cobre, platina, ouro, são bons condutores. Eles vão conduzir energia elétrica. Eles vão passar energia elétrica. Ao contrário dos condutores, nós temos alguns materiais que não transmitem energia, que não são bons materiais para fazer eletrizando aí outros corpos, que são os isolantes. São aqueles que oferecem grande oposição à passagem de carga elétrica. Nesses materiais, os elétrons vão se encontrar de modo aí, né, geral, mais ligadinhos ali nos átomos. Eles não fazem o movimento. Então, não é fácil conduzir a energia. Esses materiais, nós podemos dar exemplo. Quem são os isolantes? A borracha, o silicone, o vidro, né? Cerâmica, são exemplos aí de materiais isolantes. Então, quero que você entenda que quando eu falo de carga elétrica, eu estou falando aí de propriedades, né, de átomos que estão em movimentos, passando energia. Dentro de um átomo precisa ter elétrons, nêutrons e prótons, ok? E aí eu falei que os elétrons, eles fazem esse movimento aí, né? Eles pegam esse movimento, ficam ali na eletrosfera fazendo esse movimento para produzir a carga elétrica. Dentro da carga elétrica, nós vamos falar aí, dentro da energia, né? Nós vamos falar aí de materiais, de corpos que vão transmitir essa energia. E aí nós temos aí condutores e isolantes. Condutores, eles conduzem a energia. Eles vão ter esses elétrons aqui trabalhando o tempo todo, se movimentando o tempo todo. Então, eles facilitam a passagem de carga elétrica, de energia. Porém, alguns outros materiais têm uma resistência, né, em passar aí corrente elétrica, que são os isolantes. Por quê? Porque eles vão ter esses elétrons aqui mais pertinho do núcleo. Esses elétrons se movimentam mais devagar no seu processo e não conseguem conduzir, não conseguem fazer passagem de carga elétrica, de energia. Então, voltando lá, quando nós falamos de energia e falamos dos seus usos, nós temos materiais que conduzem essa energia, que transmitem, que fazem passagem aí, né, para outro corpo, mas nós também podemos ter materiais aí que são isolantes, que não vão facilitar a passagem da energia.
né? Que ao contrário dos condutores, eles vão dar uma segurada, ok? Então, tem exemplos lá, metais, né? Como cobre, platina e ouro, são bons condutores, conseguem transmitir bastante carga elétrica. Porém, aí borracha, silicone, vidro, cerâmica não produzem com facilidade essa carga elétrica aí. Eles são isolantes, né? Eles isolam essa carga elétrica, essa energia. Quando eu falo disso, né, é aquilo que eu acabei puxando ali no início. Eu estou falando sobre eletrizando os corpos. O que seria eletrizando os corpos? É quando o processo de tornar um corpo eletricamente neutro em um corpo carregado. É quando esse material, esse material aqui, ó, esse condutor, vai transmitir a energia. Então, é um processo de eletrização. Eu passo essa carga, né? Eu mando essa carga aí de energia para outro corpo, para um corpo que está neutro, né? Então, ele está transmitindo. Quando eu falo sobre eletrização, existem 3 formas: por atrito, por contato e por indução, tá? Então, eletrização é pegar um material condutor aí, pegar condutores e transmitir essa energia, passar essa energia aí, ok? E existem 3 formas de passar essa energia: por atrito, por contato e por indução. Vamos lá, por atrito. Então, a eletrização por atrito acontece quando 2 ou mais corpos, né, isolantes aí, são esfregados um no outro. O processo de bater, os corpos vão fornecer aí energia aos elétrons desses materiais. Lembra que nós falamos que os isolantes não são bons condutores, porque eles demoram mais para passar a energia. Mas se eu pegar aí 2 ou mais corpos isolantes e começar a esfregar um no outro, né? Começar aí, ó, induzir eles vão começar aí fazer que os seus elétrons comecem a trabalhar. E aí, os elétrons dos materiais isolantes geralmente vão se encontrar porque vão estar atraídos, porque vão estar sofrendo, ó, atritos. E aí, referente a isso, um começa a transmitir energia para o outro, um começa a passar energia para o outro, devido que, ó, eu estou estimulando eles. Mas se eu deixar eles separados, não acontece nada, tá? Então, lembrando lá que eu falei sobre 2 materiais condutores que passam energia fácil e os isolantes que, nossa, demoram, né? Não passam carga elétrica aí com tão facilidade. Mas aí a gente entra aqui no processo de passar energia, né, de um corpo neutro para um corpo carregado. Nós temos o de atrito, que é aquele que induz esses preguiçosos dos isolantes aí. Depois eu tenho a eletrização por contato. A eletrização por contato consiste em fazer que 2 corpos condutores entrem em contato. E aí, gente, eu nem preciso falar mais nada. Você lembra lá que os condutores, eles já passam energia fácil. Então, quando eu tenho 2 condutores que vão entrar em contato aí, né, que vão se conhecer, vão, oi, amiguinho, tudo bem com você? Quando eles vão entrar em contato aí, obviamente que um já vai carregar o outro. Esse tipo de eletrização acontece com maior frequência, né, nos materiais condutores. Por quê? Porque ele já tem elétrons ali livres trabalhando, né, super aí cheios de energia, né? Então, facilmente entrou em contato, já aquele que tem mais energia já passa para o outro. Não precisa ficar induzindo, assim como é o de atrito, ok? E por indução? A eletrização por indução consiste em aproximar um corpo previamente carregado, né, chamado de indutor, de um corpo condutor, eletricamente aí neutro, chamado de induzido. Então, de modo que né, imagina assim, que eu tenho um material aí, que ele está neutro, ele não tem aí, ele não está produzindo uma carga elétrica aí
relativamente alta. E eu tenho outro material aqui que está a todo vapor, está produzindo muita energia. Então, o que eu faço? Eu cato esse que está produzindo muita energia e, ó, eu coloco ele aqui. E automaticamente ele vai induzir, né? Ele vai fazer aí com aquele que estava neutro, comece o quê? A produzir energia. Comece a fazer polarização de cargas. Polarização de cargas nada mais é que o quê? Uma separação entre cargas positivas e negativas. Então, indução é quando um que está cheio de energia começa a induzir o outro. E assim eles começam a separar cargas positivas e negativas e então produzir aí a sua energia, ok? Dentro aí, perdão, de energia elétrica, de carga elétrica, né? Nós falamos sobre corrente elétrica contínua e corrente elétrica alternada. Aí eu coloquei esse desenho aí para que vocês possam ver. Contínua, aquilo que continua. Alternada, aquilo que vai se alternar, né? Que vai se modificar. Então, corrente elétrica contínua é uma corrente aí que é considerada contínua porque ela não altera o seu sentido. Ou seja, ela sempre, né? Ela é sempre positiva ou ela é sempre negativa, que é o exemplo das pilhas e baterias, né? Nós temos um lado positivo e um lado negativo. Quando você vai colocar a pilha lá no carrinho, no controle, tem lá, né, o sinalzinho de mais e o sinalzinho de menos, de um lado mais, de um lado menos. Então, a carga elétrica dela é contínua, não está se alternando. Ou ela é positiva ou ela é negativa, tá? Essa carga elétrica aí, lembra que ela é feita através de quem? Ó, do átomo. Quem são os positivos? Os positivos são os prótons. Quem são os negativos? Os elétrons. Então, significa que essa corrente aqui elétrica, ela vai ter separadinho, né? Dentro da sua forma, ó, aqui fica mais, né? Os positivos, aqui fica mais os negativos. Então, ela é equilibrada. Já a corrente alternada, né? Depende da forma que ela é gerada, ela é invertida. Ela, o próprio nome já fala, ela vai se alternar. Algumas horas ela vai ser positiva, algumas horas ela vai ser negativa, né? E os elétrons estão ali. Não vai e vem, não vem e vai, estão se movimentando aí. Esse tipo de energia aí, elétrica alternada, é muito utilizada aí, né? Como as energias que nós temos aí na tomada da nossa casa. Em alguns momentos elas são positivas, em alguns momentos negativas, né? Então elas estão se alternando conforme o uso. Se eu vou lá enfiar e eu vou precisar mais de carga positiva, ela vai se tornar positiva. Se eu vou enfiar ali, eu vou precisar mais de negativa, ela vai se tornar carga negativa. Então, essa é a diferença. A contínua, ou ela vai ser positiva, ou ela vai ser negativa. É o caso da pilha, um lado positivo, um lado negativo. Nas tomadas, ela vai se alternar. Uma hora vai ser positiva, uma hora vai ser negativa. Ok? Então, encerramos aqui a nossa aula, falando aí sobre energia elétrica, que essa energia elétrica que nós falamos até agora, né? Nós falamos aí sobre energia. Vários tipos, que ela pode ser renovável, e hoje nós estamos falando que essa energia elétrica aí, ela só acontece devido à carga elétrica. E o que é essa carga elétrica? É quando eu tenho os átomos ali, cargas positivas, negativas e neutras, em movimento, circulando, né? E dentro deles, dentro dessa carga elétrica, eu tenho materiais que os átomos circulam de uma forma que facilitam a passagem de carga elétrica, e eu tenho materiais que não facilitam essa passagem de carga elétrica. E assim, quando dois corpos se encostam, dois corpos entram aí em contato, né? Eles vão transmitir energia. E esse tipo de eletrização pode acontecer de três formas: atrito, contato e indução. Então, falei lá que o atrito é pelos corpos isolantes, que são esfregados, né? Ficam ali sendo o quê? Forçados a produzir energia. O por contato é quando eu tenho dois condutores que só de encostar já vão passar energia um para o outro. E de indução, quando eu pego um ali que está cheio de energia, encosto no outro e ele vai começar a induzir esse preguiçoso aqui a trabalhar.
E dentro disso, quando nós produzimos carga elétrica, né? Quando nós produzimos aí energia elétrica, nós temos uma corrente elétrica que transmite essa energia, podendo ser contínua ou alternada. Contínua, ou ela vai ser positiva, ou ela vai ser negativa. E alternada, algumas horas positivas, algumas horas negativas, depois volta positiva e assim por diante. Ok? Pessoal, atenção! Nós não vamos fazer atividade do livro, nós vamos fazer uma atividade complementar avaliativa. Essa atividade aí, ela vai ser entregue antes da avaliação, né, no dia 17, que é terça-feira. Ela vai ser a nossa avaliação mensal, tá? Então, ela vai valer nota, ela tem peso. Eu vou mandar ela aqui abaixo do link da aula. Ela está em PDF. E dentro do exercício vai estar lá na frente. Exercício número 1, quanto que vale aquele exercício. Exercício número 2, quanto que vale aquele exercício. A maioria dos exercícios são de assinalar. Acho que tem 2 ou 3 exercícios aí que é para escrever, né? Para fazer dissertação. O restante é só marcar o xizinho. É só assistir a aula aqui que consegue fazer os exercícios tranquilos, tá? Eu dou a resposta de todas as questões aqui na aula. Por isso que eu repeti várias vezes para você a mesma coisa. Você está falando assim, nossa, a tia Rafa tá parecendo um papagaio, tá falando a mesma coisa toda hora. Não é à toa, é de propósito. Eu estou repetindo várias vezes aí. Por quê? Porque eu estou praticamente respondendo os exercícios lá para você. Então, fica ligado. Volta, põe pausa aí no vídeo, que no próprio vídeo, na nossa aula aqui, eu respondo os exercícios complementares aí, tá? Tô boazinha, hein? Pessoal, na terça-feira nós vamos nos encontrar aí na aula ao vivo para uma revisão de conteúdo, porque na próxima aula, dia 25/11, é a nossa avaliação, ok? Quinta-feira, né? Quinta, sexta-feira, nós vamos estar enviando aí os calendários das avaliações bimestrais para vocês. Beleza? Qualquer dúvida na hora de fazer a atividade complementar, é só me chamar. Essa atividade deve ser entregue na secretaria da escola ou enviada por e-mail, ok? Então, se você for enviar por e-mail, você pode colocar lá, tipo, número 1. Se for dissertativa, você escreve a resposta. A número 2 é de alternativa. Aí você só coloca a resposta, tipo, letra B, tá bom? Não precisa copiar tudo, não. Então, coloca lá, letra B. E se você for enviar por e-mail, né, tirar foto do que você fez no manuscrito, tem que ser feito a caneta. Porque algumas fotos, gente, eu não consigo ler quando tá a lápis, tá? Se você for digitar, excelente, ótimo. Mas se você for fazer aí à mão, né, manuscrito, tirar foto para mandar por e-mail, aí eu preciso que seja feita a caneta, ok? Então, faz a caneta para que eu possa enxergar certinho a letra da alternativa que você colocou e o que você escreveu aí. E os alunos que forem entregar na secretaria da escola, tem que ser a caneta, tá bom? Isso aí não tem nem o que falar mais. Lápis, nem pensar. Beleza? Então, até terça-feira, quarta-feira, vai ser revisão de prova. E eu já tenho que estar com esse exercício na mão aí, né? Para estar corrigindo, para que a gente já possa estar aí fechando já praticamente as nossas notas. Quem fechar, belezinha, né? No dia 26 aí eu já falo, ó, belezinha, chuchu, tá de férias, né? Senão a gente vai se ver aí mais 2 semaninhas aí, né, de dezembro. Galera, ó, beijo pra vocês, fiquem com Deus e qualquer coisa pode me chamar lá, tá? Vou mandar então a atividade complementar aí avaliativa em PDF abaixo do link da aula. Ok? Tchau. Fui. Até semana que vem.